CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG no setor bancário, com foco em bancos de desenvolvimento. Eu converso com Bruno Aranha, diretor de crédito produtivo e socioambiental do BNDES. O BNDES é uma empresa pública federal vinculada ao Ministério da Economia. Bruno, que prazer recebê-lo aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo bem, Rosana, é um prazer ter essa oportunidade de conversar com você e de todos que nos escutam para falar da temática de sustentabilidade que nos é tão cara no BNDES. Bruno, a gente sabe que o ponto central da crise climática é a necessidade de descarbonização das operações, né? A responsabilidade que todos têm de reduzir drasticamente as emissões de gases do efeito estufa para conter o avanço do aquecimento global. Ocorre que em muitos setores isso demanda investimentos muito robustos e até uma verdadeira reestruturação das cadeias de valor. Aí é que entra um banco de desenvolvimento, como o BNDES, para ser esse grande financiador de longo prazo. Na sua avaliação, existe hoje, de fato, uma tendência mundial de os bancos de desenvolvimento reforçarem a agenda ESG? Sem dúvida, como todos sabem, os bancos de desenvolvimento eles foram constituídos no pós-guerra, né? Uma reconstrução, e é exatamente esse momento que o mundo vive, no enfrentamento dos desafios climáticos. Então, a gente precisa de uma outra reconstrução em diferentes bases, e os bancos de desenvolvimento são fundamentais nessa jornada, pela sua visão de longo prazo, por ele ter o capital paciente, por ele ter no seu âmago da estratégia a sustentabilidade, né? O BNDES hoje ele tem como propósito ser o Banco de Desenvolvimento Sustentável Brasileiro, transformando e melhorando a vida de geração de brasileiros, de quem mais precisa. Então, está no nosso DNA, e é por isso que vários países estão lançando novos bancos de desenvolvimento ou impulsionando os bancos de desenvolvimento existentes. Agora, o BNDES, Bruno, historicamente era um banco que irrigava crédito a grandes empresas, daí ele ter ficado conhecido, inclusive, como o Banco dos Campeões Nacionais. Só que agora a gente nota um novo direcionamento para projetos de micro, pequenas e médias empresas e também uma pauta exatamente voltada para a agenda ESG no Brasil. O que mudou, o que motivou essa mudança de mindset no banco? A partir de 2019, nós lançamos o nosso plano trienal, quer dizer, a gente apresentou ao mercado nossas metas não financeiras. Então, quando você tem como propósito realmente o impacto, você começa a repensar os seus produtos e as suas prioridades. Então, não necessariamente o volume de recursos desembolsado, o tamanho da sua carteira, ele gera um impacto para quem mais precisa. Então, a partir desse novo direcionamento, nós começamos a revisitar a nossa atuação, e aí, com foco nas pequenas e médias empresas, né, que realmente são as que mais empregam no Brasil, são as que realmente geram a riqueza e que necessitam do BNDES no sentido de apoio aos seus projetos de expansão, né, em falhas de mercado, e também em outro tipo de ação, que é a nossa fábrica de projetos. O banco dando um passo atrás para corrigir uma falha que era a falta de projetos ou bons projetos, né, projetos de qualidade, para que sim o banco possa financiar esses projetos atuando de forma complementar. Então, o BNDES passou a olhar como eu posso gerar impacto. Eu posso gerar impacto dando crédito, estruturando projeto, fazendo match fundings, incentivando o investimento social privado com grants e trabalhando também com fundos de participações acionárias, aceleração de empresas. Então, todo um range de ação muito mais ampla do que simplesmente dar o crédito, que é importante, a gente tem que continuar fazendo, mas a gente pode fazer muito mais. Muito bem, você acabou elencando aí exatamente as várias atribuições, né, a atuação multifacetada do BNDES.
Incentiva iniciativas de impacto socioambiental por meio da concessão de linhas de crédito, funciona também como estruturador de projetos, grandes disseminadores de conhecimento, capacitação técnica. Qual é a prioridade do banco em relação a esse portfólio tão rico que você traz? Olha, não existe exatamente uma priorização. O que a gente está pensando sempre em fazer é trabalhar no ciclo completo. Então, eu vou desde a geração de conhecimento, que a gente está trabalhando na fronteira, a sustentabilidade é uma fronteira, trabalhar para ajudar a criação dos marcos regulatórios, que é a base de tudo, né, para existir uma segurança jurídica para os mercados poderem se desenvolver, trabalhar na estruturação de projetos, como você falou, hoje o BNDES é o maior estruturador de projetos do mundo, então em 3 anos o banco se tornou essa potência, auxiliando os estados e municípios e a União para estruturar os projetos e conceder ativos públicos para o privado poder realizar os investimentos e financiando os projetos, seja financiamento através do crédito e seja financiando através das participações acionárias, mas sempre fazendo isso junto com outros atores. A gente quer que o recurso do banco seja um alavancador de outros recursos, privados ou públicos. Então, é o cofinanciamento, o co-investimento, pensando sempre em trabalhar em parceria. Bem, falando nessa questão das parcerias, a gente sabe agora que o Brasil vai presidir 2 dos 8 maiores bancos multilaterais. A gente vai ter o Ilan Goldfein, na presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é o BID, e o Carlos Troirro, que já está ali na presidência do BRICS. De que forma a presença desses 2 brasileiros em instituições multilaterais tão importantes ajuda a fomentar a agenda do BNDES? É uma oportunidade fantástica para o Brasil. Sem dúvida, nós já somos parceiros do NDB e do BID, mas nós podemos fazer muito mais e eles são realmente catalisadores de recursos internacionais. Então, acho que a gente conjuga o balanço do BNDES, o balanço desses organismos multilaterais e que se soma a inteligência que o BNDES tem na ponta, né? Por ele conhecer e ter capilaridade para identificar bons projetos no Brasil. Então, uma soma muito positiva para que a gente realmente consiga atrair todo esse capital internacional para o país, com a ancoragem do BNDES e também desses organismos multilaterais. Como é que se define, Bruno, o apetite dos investidores internacionais? Eles estão de olho exatamente em que ativos aqui no Brasil? Olha, tanto ativos de infraestrutura. Então, hoje o Brasil ele conseguiu colocar de pé um pipeline de ativos de infraestrutura para serem concedidos e serem investidos pela iniciativa privada junto com o público e também agora os ativos socioambientais. Existe uma carteira de ativos ambientais, por exemplo, de concessão de parques e florestas que o BNDES está estruturando de aproximadamente 18 milhões de hectares de floresta. É muito maior do que uma Inglaterra, para ter uma noção de tamanho. A gente também tem ativos relacionados à educação, à saúde, o saneamento, que é tanto infraestrutura como socioambiental, onde a gente já colocou de pé 20 projetos que vão beneficiar 35 milhões de brasileiros. Então, o conjunto de oportunidades para investimentos no Brasil é muito significativo e a gente quer atrair esses recursos também para fazer a jornada do reflorestamento no Brasil. Hoje a gente tem um compromisso climático de 18 milhões de hectares de reflorestamento e realmente a gente quer construir e canalizar recursos através de novos produtos financeiros para que isso venha acontecer no país e faça com que realmente o Brasil e o mundo consiga alcançar as metas climáticas. Na esteira desse esforço por manter a floresta em pé e recuperar a área degradada, vocês têm um programa Floresta Viva, que foi criado exatamente com o intuito de acelerar a recuperação de florestas no Cerrado, na Amazônia e também na Mata Atlântica. Explica para a gente um pouco da atuação do Floresta Viva e dos avanços que vocês vêm observando. Floresta Viva ele é um match funding, onde o BNDES ele anunciou na COP26 um compromisso do banco de doar 250 milhões de reais com
a perspectiva de que os nossos parceiros privados doassem outros 250. Então, para cada R$1 do privado doado, eu dou mais R$1. Tinha umas expectativas, Rosana, de conseguir captar esses 250 em 2 anos. E passado um ano, aqui na COP27, tinha a felicidade de dizer que nós captamos os 250 e captamos mais outros 250. Então, a gente já está com R$750 milhões em parceria com mais de 10 empresas nacionais e internacionais, e também com governos. O governo do estado do Rio de Janeiro doou R$200 milhões, mas também empresas como Petrobras, Vale, Heineken, Philip Morris, Energisa, Eneva, enfim, diferentes empresas que estão junto conosco para a recomposição desses biomas. Então, é reflorestar e recompor o bioma, que significa melhoria da retomada da biodiversidade, recuperação de mananciais, e esses projetos eles vão poder ser certificados, e sendo certificados, emitir crédito de carbono. E há um compromisso do BNDES de que esses créditos de carbono eles retornem para os doadores na sua proporção. Então, a gente recompõe bioma, né, refloresta e, ao mesmo tempo, cria um locus de conhecimento por parte das grandes empresas brasileiras de como é que funciona esse mercado de carbono, que também é tão importante para o país. Muito importante, inclusive o Brasil tem um mercado de carbono voluntário, mas não explora o seu potencial. Apenas 1% dos créditos de carbono que poderiam realmente ser emitidos. E ainda, Bruno, está emperrada a questão do mercado de carbono regulado, que é muito importante que seja desenrolada para a gente conseguir, de fato, dar robustez a todos esses projetos que a gente tem aqui, né? Nós tivemos trabalhando intensamente no fomento do mercado voluntário. Como você falou, ainda é incipiente, mas existe uma oportunidade única para o Brasil. Esse mercado voluntário ele pode significar $100 bilhões até 2030, e o Brasil pode ser 40% desse mercado. Então, a gente está trabalhando de 3 formas. Está fomentando, suportando projetos que vão ser geradores de crédito de carbono, como você falou, através de Floresta Viva, é um exemplo. A gente vem trabalhando também na demanda, no pilar da demanda, fazendo compras a mercado. Então, nós já fizemos 2 chamadas públicas para compras de crédito de carbono. Fizemos uma primeira piloto de R$10 milhões e agora uma segunda de 100 milhões. Projetos relacionados à manutenção da floresta em pé, de REDD, de reflorestamento, de agrosustentável, de energia renovável, para que a gente consiga dizer para o mercado brasileiro, olha, a gente acredita nele, companhias que queiram comprar podem comprar junto conosco ou comprar do próprio BNDES esses créditos de carbono dentro do seu processo de descarbonização, e para os desenvolvedores do projeto, olha, vocês vão ter saída para os seus créditos de carbono. E o terceiro pilar é a organização desse mercado, é tentar trabalhar com bolsa, desenvolvedores, empresas, investidores, bancos, etc., para que a gente consiga fazer um mercado mais organizado e que consiga se alavancar para capturar essa oportunidade única que o Brasil tem. Em relação ao regulado, houve um decreto presidencial, né, em maio de 2022, que deu as bases para que isso venha a acontecer. Já existe a oportunidade dos diferentes setores econômicos apresentarem planos de descarbonização. Então, acho que é um passo bem significativo, e também o Sinari, que vai ser um locus onde as empresas vão poder fazer os registros dos seus inventariados e os registros dos seus produtos. Então, e para concluir, assim, é muito importante, então, que o empresariado brasileiro ele faça os seus inventários de carbono. Eles saibam quanto que cada produto seu tem intensidade de carbono. Eles vão ter uma boa surpresa, porque produzir no Brasil certamente é mais limpo do que produzir na maior parte de outros países, especialmente da Ásia. Então, o cimento brasileiro é 10% menos intensivo em carbono, o aço brasileiro é 40% menos intensivo em carbono. Então, quanto mais a gente colocar isso na conta, a competitividade da economia brasileira vai ser maior. Então, é bem importante que todos se engajem nessa jornada do carbono e da contabilização de carbono em todas as atividades econômicas. Aliás, vocês condicionaram a concessão de crédito ao fato da empresa ter que inventariar a sua pegada de carbono, né? Nós apresentamos os nossos compromissos climáticos agora na COP27, que é oriundo do nosso planejamento estratégico,
banco se comprometeu a realmente ser net zero em 2050, a neutralizar o seu escopo 1 e 2 até 2025 e fazer metas intermediárias no ano que vem, a partir da completude do inventariado de carbono que ele vai fazer, porque ainda falta o nosso escopo 3, né? Aí, Rosane, o que significa o nosso escopo 3? A nossa carteira de crédito, direta, indireta e participações. Então, o que eu estou dizendo para os clientes, olha, eu vou neutralizar a minha carteira. O que eu tenho que fazer para neutralizar a minha carteira? Trabalhar junto com eles para fazer isso. Então, eu estou dizendo para eles, olha, eu estou skin the game com vocês. Vocês têm as suas metas de neutralidade e eu vou acompanhar porque eu vou fazer a mesma coisa, então vamos fazer em parceria. Então, é um movimento bastante importante e o que você falou é que, a partir do até o final do ano que vem, todo projeto que for apresentado no banco, a gente vai trabalhar com o cliente para que haja um inventariado desse projeto de carbono. E aí, esse projeto ele pode ter uma pegada, né? E aí eu vou oferecer para o cliente, olha, por que não a gente financiar uma tecnologia que vai reduzir as emissões desse projeto? Ou por que a gente não compensa essas emissões e eu vou ter uma carteira de crédito de carbono que eu vou poder oferecer para esse cliente? E aí o projeto sair neutro em carbono a partir da nossa contratação. É muito legal. Quando você, por exemplo, faz uma comparação com o setor privado, né, Bruno? Você nota, por exemplo, o Larry Fink, que é o grande guru aí do mercado financeiro, orientando as empresas realmente a serem alinhadas à agenda ESG, sob pena de serem excluídas do portfólio. No caso do BNDES, essa exclusão, pelo menos em princípio, não acontece, porque você se predispõe a ajudar as empresas a se alinharem aos princípios sustentáveis. Perfeito. A nossa postura é de parceria. A gente quer ser parceiro das empresas na jornada de descarbonização, o que pode significar uma mudança completa do modelo de negócio da empresa. Mas isso cabe a ela colocar e a gente vai estar aqui para dar assistência também técnica, né, para a companhia e financiar a empresa para que ela consiga suportar esses investimentos, que são investimentos de longo prazo e que por vezes você nem tem a tecnologia ainda para fazer. E é por isso que a gente também tem que trabalhar sempre fomentando a inovação por parte dessas empresas para que elas possam ter acesso a essa tecnologia e assim conseguir serem neutras em carbono a depender das suas metas. Vocês têm já o programa Crédito ASG, que é a sigla aportuguesada do ESG, né, do ISD, que condiciona o custo de empréstimo ao desempenho sustentável da empresa. Como é que tem sido esse programa? Você tem observado realmente o interesse das empresas, o empenho em se tornarem mais sustentáveis? Sim. Esse produto ele representa exatamente o que a gente está falando. Como é que ele funciona? Nós ofertamos esse produto e acordamos com as companhias contrapartidas socioambientais. Então, se a empresa, por exemplo, ela se oferece a fazer um inventariado de carbono, ou reduzir a sua pegada, ou ter uma certificação ambiental, um ISO, uma certificação social do Sistema B, ou investir em qualificação profissional, ou investir em doação para a educação, tudo isso vai fazer com que nós reduzamos os juros dos nossos financiamentos. Então, eu posso reduzir em 4 bips, né, em 4 pontos percentuais, o financiamento, então alinhando o interesse. Eu tô colocando para a companhia que se ela o fizer, ela vai ter um ganho financeiro. Mas se você pensar bem, na verdade, eu estou dizendo para ela que eu admito que se ela cumprir com essas metas, existe um risco menor para o banco como instituição financeira. Então, ela merece essa redução. Então, em verdade, é isso. A empresa que é mais sustentável é uma empresa que, do ponto de vista de crédito, me oferece menor risco. E ela vai realmente ter acesso a um crédito mais barato. Foi bom você ter tocado nesse ponto, porque desmistifica aquela velha ideia de que se trata de benevolência. Não é isso. Uma empresa alinhada à agenda ESG, ela se protege, né? Isso acaba funcionando como uma proteção contra todos os impactos advindos aí das mudanças climáticas. Muito interessante esse ponto. Pena que a gente não tem tanto tempo ainda para falar sobre ele. Mas o interessante é que vocês também, com relação a esses indicadores, passaram a incluir educação e empregabilidade, que são 2 grandes carências no Brasil, Bruno. Uhum. Como é Sem que foi para dúvida. elencar isso, priorizar esses 2 vetores aí?
O Brasil, para ele ter o desenvolvimento sustentável, ele precisa melhorar a qualidade da educação básica pública, em especial porque 80% dos estudantes estão em escolas públicas, e ele precisa atuar maciçamente na qualificação profissional para que a gente possa reintegrar o corpo de desempregados, né, que hoje estão fora do mercado de trabalho, e também fazer com que aqueles que estão empregados continuem por conta da evolução da economia do conhecimento e da economia verde. E aí o BNDES, como eu te falei, ele está atuando com todos os seus instrumentos financeiros para poder fazer isso. Com investimento social privado, fazendo match funding para incentivar essa agenda, fazendo concessões no sentido de PPPs para aumentar a qualidade das escolas públicas, e financiando as empresas nessa jornada, né? E até acelerando startups que geram soluções para a educação e para a qualificação. Então, todo o ferramental que o BNDES tem de instrumentos financeiros, ele tem como está usando como prioridade a educação e a qualificação pela importância que tem para o país. Vou aproveitar o gancho de startups que você menciona para a gente entrar aí na discussão sobre inovação na agenda verde. Tratando-se de empresa pública federal, isso é muito interessante, né? Porque vai realmente tentar combater a burocracia, a questão da lentidão, a questão realmente da falta de agilidade que hoje a gente vê muito no setor privado. Então, eu queria que você comentasse com a gente o programa BNDES Garagem, Negócios de Impacto, que está apoiando dezenas de startups aí pelo Brasil que buscam solucionar os maiores problemas que a gente tem. Sem dúvida, eu sou funcionário de carreira do BNDES, eu tive o prazer de, né, como técnico do banco, de apresentar essa solução do BNDES Garagem, que é um gap que a gente não trabalhava, que era exatamente fazer a aceleração de startups. Desde startups que é uma simples ideia, né, que você tem que construir um modelo de negócio, até aquelas que precisam ser aceleradas. Então, é um projeto que já está na terceira edição, agora é voltado para a agenda socioambiental. Então, são turmas de startups onde nós apoiamos essas startups, foram selecionadas por uma chamada pública do Brasil todo, tiveram todos os estados participando, e que a gente vai prover, além da aceleração através de aceleradoras contratadas, mas também como banco, oferecer oportunidade de negócio para essas startups por meio da conexão com os nossos clientes. As maiores empresas do Brasil são clientes do BNDES, e oferecer também uma oportunidade de investimento através de todos os fundos que nós investimos. Então, a gente traz todas essas opcionalidades para que essas startups possam desenvolver, e muitas das startups que foram da última rodada selecionadas são de educação e são de qualificação profissional, e também com uma pegada muito grande de diversidade nas startups escolhidas. Pois é, diversidade que não deve ser apenas fora, né, das porteiras aí do banco, né, Bruno? Existe todo um esforço hoje dos grandes bancos de desenvolvimento no sentido de fazer com que os seus times também sejam heterogêneos. Como é que está a participação feminina aí no BNDES? Olha, a participação no BNDES é bastante significativa, desde o nosso conselho, né? Nós temos 3 conselheiras hoje no conselho de administração, também na diretoria do BNDES, e uma grande parcela dos nossos executivos são mulheres, né? A gente tem uma situação peculiar no BNDES, é concurso público, né? Não tem uma rotatividade tão grande dos nossos colaboradores, mas realmente a presença feminina é muito significativa e fundamental para tal, e a diversidade do banco, como a gente não tem, né, esse dinamismo, ele se faz através da colaboração exatamente com os nossos clientes, com as startups, esse regime de inovação aberta, né? Então, a gente gera essa diversidade através de todo o nosso trabalho junto com os nossos clientes. Bem, existe uma crítica de que, a despeito de todas essas iniciativas do BNDES na seara ESG, ele deveria ser mais ousado, assumir mais risco para financiar projetos que hoje são pouco atrativos para a iniciativa privada. E a gente pode citar, por exemplo, o caso dos portos, que vem sofrendo muitos impactos das mudanças climáticas. E aí eu te pergunto, de que forma o BNDES pode ser mais ousado, mais arrojado nesse sentido? Eu acho que assim, o BNDES
a partir do momento em que ele trabalha em colaboração com outros agentes financeiros, ele compartilha risco. Então, esse trabalho de você atrair outros investidores para essa jornada, ele é muito importante. O banco vem passando por um processo de reformulação da sua análise de crédito, né? Ele vem desenvolvendo outras formas de trabalho, onde com uma exigência menor de garantia, né? Um project finance que a gente chama no recourse, né? Que é baseado simplesmente e unicamente na geração de receita dos projetos. Então, o banco vem evoluindo numa tomada maior de risco. Ele não tomava tanto risco porque antes ele tinha, né, ele distribuía muito subsídio, né? Então, quando você tem uma taxa subsidiada, é natural que você queira se proteger mais, né? Porque, exatamente, se você está no benefício, é natural que você tenha um grau de proteção, de tomada menor de risco. Mas agora, com o BNDES trabalhando junto com o mercado, trabalhando junto, trazendo instrumentos financeiros de mercado, o banco vem cada vez mais tomando risco. No que concerne aos portos, a gente também agora está trabalhando na concessão dos portos, né? Trabalhando nessa estruturação dos projetos. Então, também a gente tem um pipeline significativo que vai gerar pipe de crédito e que o banco quer fazer junto com o mercado, sempre alavancando o recurso do privado. Você que participou da COP e apresentou uma série de compromissos do banco, como é que você avalia agora o futuro no médio prazo para o Brasil com relação à agenda ESG? É um leque de oportunidades fantástico para o Brasil. Eu acho que, sem dúvida, para o mundo conseguir alcançar as suas metas climáticas, ele tem que passar pelo Brasil. Então, a gente tem a oportunidade com floresta, no sentido de ofertar esse carbono para o mundo e o mundo fazer o pagamento por serviços ambientais para o Brasil, para que ele mantenha a floresta em pé. A gente tem toda uma jornada, sendo o Brasil celeiro do mundo, de uma agricultura sustentável que vai prover alimento para o mundo e, ao mesmo tempo, ser sustentável e preservar o meio ambiente. A gente pode ser uma plataforma também de energia renovável também para o mundo. Temos uma matriz já muito limpa, mas pode expandir solar, pode expandir eólica, pode ser uma plataforma de hidrogênio verde para o Brasil e para o exterior, para a Europa. A Europa está batendo na nossa porta para tal. E a gente pode também ser uma plataforma de indústria verde, né? Dessa recomposição de todo o ciclo de fornecimento, de supply chain do mundo, dele vir para o Brasil, porque produzir no Brasil é mais limpo do que produzir em outros lugares. Então, sem dúvida, essas 5 avenidas para o Brasil são muito auspiciosas e cabe a nós trabalhar intensamente para que se torne realidade. Você dorme, Bruno? Durmo pouco. Durmo pouco quando eu posso trabalhar melhor. Diante No dessa Brasil. agenda, né, tão vasta, tão variada, eu fico perguntando, nossa, em que momento você realmente descansa? Mas olha, infelizmente nosso tempo acabou. Quero agradecer profundamente a sua participação aqui no CBN Sustentabilidade e te convidar para uma próxima oportunidade para você trazer aqui para a nossa audiência os avanços do BNDES, que está de fato comprometido com a agenda, realmente muito focado em contribuir para que a gente possa combater a emergência climática. Tá bom, Bruno? Um beijo para você. Muito obrigada. Obrigado a todos. É um prazer, eu fico sempre à disposição. Todos podem contar com o BNDES. Eu conversei com Bruno Aranha, diretor de crédito produtivo e socioambiental do BNDES. Além de ter acesso a conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora Natasha Mazaro, nos trabalhos técnicos, meu lindo Daniel Mesquita e na edição Rafael Furugem. Um beijo para você e até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.